Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Games Mobile. Você está assistindo a aula 5 do módulo 1 e nessa aula vamos aprender como implementar o método onDraw e também o método onTouch. E por último, vamos desenhar uma imagem de fundo na tela. Vamos agora para uma parte especial no código, as métricas do aparelho, ou seja, as dimensões da tela. E vamos acrescentar mais um componente do Android para obtê-las. Vamos digitar import, Android, util.displayMetrics. Isso vai nos permitir saber as dimensões da tela, tais largura e altura. Vamos descer um pouco para a classe, vamos criar mais duas variáveis para guardar as dimensões da tela. Vamos digitar int screen width. Int é um tipo inteiro e width é largura no eixo X. Depois int screen height. Height será a altura no eixo Y. Bom, agora vamos para a classe construtora da View. Vamos pegar as medidas da tela e jogar em variáveis. Aqui vamos digitar screen width igual context.getResources.getDisplayMetrics parênteses. Quando você colocar o ponto, já vai aparecer a sugestão width pixels. Vamos copiar parte desse código para poupar um pouco de tempo na próxima linha. Digite screen height, em um espaçozinho, e vamos colocar agora um Ctrl V ou escolha no menu Paste para colar. Acrescente ponto height pixels. Note que o contexto, que está representado na variável context, seguido da propriedade .getResource, nos permite acessar a tela. A próxima propriedade, .getDisplayMetrics, nos dá acesso às dimensões específicas da tela. São medidas da largura e altura exatamente em pixels. Bom, agora vamos criar o método da View que se encarrega de desenhar na tela. Vamos gerar esse código também. No menu Code e depois Override Methods. Vamos pesquisar digitando O, N e D maiúsculo. Vamos procurar entre as marcadas somente a palavra onDraw. Está bem aqui, achamos, e vamos clicar no botão OK. Em seguida, vamos agora criar um método para capturar os toques na tela. Vamos gerar esse código também. Vamos fazer o mesmo que fizemos antes. E vamos procurar, por dessa vez, por onTouch. Digite as iniciais ONT maiúsculo. Vamos pesquisar entre as selecionadas. Ok, achamos. Vamos clicar em OK. Nesse método, nós podemos apagar esse super. Não vai ser útil aqui. Isso vai simplificar a nossa vida. Vamos acrescentar o que nos interessa apenas, que será uma variável para guardar o toque e duas para registrar a posição do toque na tela. Vamos digitar int. Aqui eu vou colocar event action igual event, que é o parâmetro que recebemos lá em cima, ponto
.getAction. Isso aqui vai nos dar exatamente se o dedo tocou, se o dedo saiu de cima da tela, etc. Depois int x igual, e vamos colocar aqui um cast, porque o evento passado de x para nós vai ser float, e nós vamos ter que transformar para int, espaço, event.getX, abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Esse aqui vai ser exatamente a posição do x na tela onde você pressionou. E agora vamos pegar a linha, ou seja, o y. Y é igual, o cast também, event.getY. E vamos fechar a linha com ponto e vírgula. Logo na sequência, vamos colocar uma estrutura case para testar o que vamos fazer com cada ação. Vamos digitar switch, abre o parênteses. E por padrão nessa função, funciona com event.getAction. Motion event. Ponto. E vamos colocar uma máscara. Depois do ponto, ele vai selecionar lá no IntelliSense e vamos procurar action_mask. Ok, vamos fechar o parênteses e abrir uma chave. E dar um Enter aqui. Bom, a primeira opção que vamos testar é quando você pressiona o dedo. Então vamos colocar case motion event. Ponto. E vamos escolher também lá na IntelliSense, Action Down, ok. Vamos colocar um 2 pontos. Aqui embaixo você vai colocar o que interessa no código, a ação que vamos tomar caso o dedo pressione a tela. Logo em seguida vamos colocar o comando break, ponto e vírgula. O break evita que ele saia testando todas as outras opções. Depois vamos para o caso do dedo sair da tela. Então vamos colocar também case, espaço, motion event, ponto, e vamos procurar o app. Vamos colocar um 2 pontos. Aqui também vão ficar todos os comandos, todas as decisões que você vai tomar caso o dedo saia da tela. Vamos fechar com um break aqui também. Agora aqui no finalzinho, vamos forçar que a tela seja atualizada depois do toque. Ou seja, que a função onDraw seja chamada novamente. Digita aqui o comando invalidate. E também vamos apenas retornar no final da função true, indicando que tudo saiu bem e simplificando essa função. Depois do construtor da view, vamos criar uma última função básica, que vai ser a função init. Digite public, não vai ter nenhum retorno, void e depois init. Ela vai ficar vazia por enquanto, mas vai servir para inicializar objetos no futuro. Vamos voltar para o construtor da view e fazer a chamada da função. Mesmo não usando, mas vamos já deixar tudo preparado para o futuro. Bem, vamos copiar as imagens que estão na pasta do curso, que são correspondentes a esta aula. Vamos agora depois dar um paste ou um Ctrl+V aqui na pasta res, mas dentro da subpasta Drawables. Vamos selecionar e apenas dar um Ctrl+V. Colamos 3 imagens. A primeira, background.png, que é a imagem de fundo do game. Vamos diminuir um pouco o zoom, para que você possa enxergar a imagem por inteiro. Ela tem 600 por 800 pixels. Note que essa imagem também tem orientação vertical. A imagem o.png, observe que o fundo dessa imagem deixamos transparente. Esse tipo de recurso é muito útil nos games. E por fim, a imagem x.png, que segue também o mesmo padrão de transparência. Bom, vamos fechar tudo para podermos continuar. Vamos agora carregar essas imagens em variáveis do tipo bitmap. Coloque um comentário para marcar aqui.
O tipo dessa variável será bitmap, digite img background para a imagem de fundo e depois imgx e imgo. Estamos seguindo um padrão onde todas as imagens começam pelo prefixo img, seguido do nome da imagem. Desça para o construtor da view. E antes da função init, vamos carregar as imagens. Vamos marcar um comentário aqui. Vamos digitar o nome da primeira imagem, img background é igual bitmap factory ponto decode resource. E dentro do parênteses vamos colocar context ponto get resource. Vamos colocar uma vírgula, depois a letra R, ponto, e todas as pastas de recursos vão aparecer. Vamos procurar por Drawable. Depois um ponto, logo em seguida, o IntelliSense mostra todas as imagens que estão disponíveis na pasta Drawable. Lembre que o ponto e a extensão não vão aparecer, somente o nome da imagem. Vamos procurar pela imagem background. Uma vez carregado a imagem do background, precisamos redimensionar a imagem. Vamos ajustar o tamanho da imagem ao tamanho da tela. Vamos digitar img background, que vai ser igual, desta vez, bitmap somente, ponto create scale, bitmap, o nome da imagem, img background. Depois vamos colocar uma vírgula. Coloque a largura, que está na variável screen width. Vamos colocar aqui uma vírgula. E vamos agora colocar a nova altura, que está na variável screen height. Vamos colocar mais uma vírgula e o parâmetro final apenas vamos colocar true. Vamos seguir o mesmo processo para carregar as imagens X e O, mas apenas carregaremos sem redimensioná-las. Vamos copiar a parte do código que nos interessa. Ok, vamos descer. Copie tudo novamente para repetir o mesmo processo para a imagem O, que seria img O. E apenas colar e depois alterar só o nome da imagem. Por último, vamos desenhar a imagem de fundo no método onDraw. Vamos começar com a variável responsável pela tela, Canvas, depois um ponto, e vamos usar a propriedade drawBitmap. Dentro dos parênteses, vamos colocar o nome da imagem para ser desenhada na tela, no caso, img background, uma vírgula, a posição na tela onde vamos começar a desenhar a imagem, que vai ser, ou seja, o valor de x, 0. Depois, a altura, ou seja, a posição y, onde vamos começar, ou a linha, que vai ser também 0. Vírgula, vamos colocar null. Bom, concluímos a primeira etapa e agora podemos executar para ver como ficou o plano de fundo na aplicação. Clique no botão Run e escolha Nexus API 2.3. Agora que já carregou, note que a imagem se ajustou automaticamente à tela. E já ficou com cara de game. Vamos parar e pressionar o botão Stop. E concluímos a primeira etapa do game.